Olá, é muito pouco provável que você tenha informações a respeito dos fatos que eu vou relatar. A imprensa brasileira não tem o hábito de narrar os crimes praticados pelos regimes comunistas. Trata-os com extrema benignidade. E nas aulas de história, então, muito menos provável que estes assuntos tenham sido tratados. Eu, pessoalmente, inclusive, só estou a par deles porque estava escrevendo sobre eles quando os fatos aconteceram. Nos anos 80 e 90 do século passado, com a ação política do Partido dos Trabalhadores, Cuba passou a ser vista no Brasil como uma espécie de referência em matéria de socialismo. Era comunismo, mas eles chamam de socialismo. Um lugar onde o comunismo deu certo, onde o socialismo deu certo. Isso não tem como dar certo. Mas eles faziam toda uma grande publicidade sobre as grandes figuras da Revolução Cubana. Fidel Castro, Che Guevara eram reverenciados. Os símbolos dessa revolução, bandeirinhas de Cuba, estatuetas do Che Guevara, camisetas do Che Guevara, estatuetas do Fidel Castro, canecas, copos, essas quinquilharias de publicidade da Revolução tinham um valor comercial e eram vendidas em barraquinhas do Partido dos Trabalhadores, onde houvesse maior concentração, algum evento político, e com a venda desta quinquilharia o partido arrecadava fundos para a sua manutenção. O PT já viveu tempos assim. Lá atrás as coisas eram mais difíceis. Depois, no poder, a vida se tornou muito mais fácil para todo mundo, não? Pois bem, em função disso, no ano 2000, eu resolvi ver de perto o regime cubano. Que diabo que está acontecendo nessa ilha? Fui, vi que diabo estava acontecendo na ilha, não mudei meu ponto de vista, passei uma semana passeando para conversar com as pessoas, perceber as dificuldades do regime, vi um país em completa decadência de sua estrutura toda, e voltei para cá. Quando cheguei, houve uma grande curiosidade em torno das minhas observações. As pessoas queriam me ouvir e tal, e alguns me sugeriram que eu escrevesse um livro a respeito. Gostei da ideia, escrevi esse livro. Tem o título de Cuba, a Tragédia da Utopia. Esse livro está esgotado. Publiquei esse livro em 2004. Enquanto estava lá, aí sim, papel, lápis, caneta, máquina fotográfica, conversei com dissidentes, fiz contatos, vivi a experiência, até por ter conversado com dissidentes, o que significa, o que é você viver num país comunista, instalado numa ilha de um regime policialesco de controle absoluto dos movimentos das pessoas, da vida das famílias. Eu senti na pele isto, porque pessoalmente, por ter estado em contato, fui o objeto de observação e acompanhamento. Bom, voltei, comecei a escrever o livro em 2013, e quando estava escrevendo o livro, fui em novembro de 2002, quando estava escrevendo o livro, desabou sobre a ilha, e é isso que quero relatar, a Primavera Negra de Cuba. A Primavera Negra foi uma volta da repressão política, uma violenta repressão política, desabando sobre toda manifestação de desagrado, de oposição, de dissidência, que levou à cadeia e a condenação, a julgamento e condenação 75 personalidades conhecidas da ilha. Poetas, escritores, defensores de direitos humanos, dissidentes políticos. Pessoas de bem, que simplesmente tentavam expressar sua opinião como cidadãos, reclamando por seus direitos, e foram condenados a penas que iam de 8 a mais de 20 anos de prisão, naquelas infectas prisões cubanas. Entre elas, pessoas com as quais eu havia mantido contato meses antes. Inclusive Marta Beatriz Roque Cabello, uma senhora venerável, uma economista brilhante, de cabelos brancos, profunda conhecedora da economia da ilha, que só não cumpriu inteiramente a condenação de 20 anos de prisão que lhe aplicaram, porque sofria de diabetes e ela ia morrer se ficasse no cubículo infecto onde estava instalada. Esse foi um dos fatos que marcaram aquilo que ficou conhecido como a Primavera Negra de Cuba. Mas um outro fato, dias após, em abril, no começo de abril, 9 rapazes sequestraram uma embarcação e mandaram tocar para Miami. Não deram um tiro, ninguém se machucou, nenhum arranhão, simplesmente ocuparam uma embarcação de navegação costeira que a 30 milhas da costa ficou sem combustível.
Foi rebocado o navio, rebocado para o porto de Mariel, e 9 dias depois eles haviam sido condenados, julgados, condenados, haviam recorrido da condenação, tiveram negado o seu recurso e as penas foram executadas. Executadas. Sim. 6 deles condenados à prisão perpétua. E outros 3, aos quais Fidel se referiu depreciativamente como os 3 negritos, condenados à execução no paredão. Este fato, especialmente este fato, suscitou uma repercussão muito negativa no mundo livre. E alguns apoiadores do regime, inclusive, recuaram no seu apoio. A cantora argentina Mercedes Sosa desembarcou do barco de Fidel, rompeu relações com ele, e era alguém que participava, comunista, que participava da intimidade do regime. O escritor português, também comunista, José Saramago, escreveu um artigo dizendo: até aqui eu fui, não dá para ir mais. 20.000 execuções Saramago levou na boa, mas 20.003 encheu o copo dele. Os 3 negritos foram 3 gotas que entornaram o copo de José Saramago. Diante disto, imediatamente surgiu uma reação oposta do comunismo internacional, e mais de 300 ditos intelectuais, e alguns deles intelectuais mesmo, destes que sempre se manifestam em apoio, sempre que um regime ou um parceiro, um companheiro, um camarada está em dificuldade, assinaram um manifesto que no dia 1º de maio, tudo ali no comecinho de 2013, eu estou em casa escrevendo, não é, o meu livro, A Tragédia da Utopia. Aqui, estava escrevendo esse livro. No dia 1º de maio, foi lido na Praça da Revolução esse manifesto de 300 intelectuais com o título de Chamamento à Consciência Mundial, defendendo o direito e a autonomia do governo cubano de tratar dos seus negócios internos com vistas à própria segurança, que estava sempre permanentemente ameaçada pelo capitalismo, pelo imperialismo yankee. Adolfo Pérez Esquivel, um dos signatários, Gabriel Garcia Marques, o cantor Harry Belafonte, Eduardo Galeano, Uruguai, e tantos outros assinaram esse documento, rechearam-no com suas assinaturas, e alguns brasileiros. O arquiteto Oscar Niemeyer, comunista, aquele que projetou essa maravilha chamada Brasília, João Pedro Stedley, Emir Sader, Chico Buarque de Holanda, o Chico Buarque de Holanda, esse mesmo que esteve há poucos dias com o Papa, levando manifestos e documentos, tratando daquilo que seria, no dizer dele, uma judicialização seletiva da política no Brasil. Com isso ele quer dizer, em palavras mais simples, que há um santo em vida que está preso na carceragem de Curitiba, que não deveria estar ali porque é um homem perfeito, uma alma fora de qualquer suspeita, uma alma sem jaça, alguém que pode comungar sem confessar porque não tem pecado. Um santo que está sendo perseguido, recebendo condenação em cima de condenação. Mas, enfim, Chico Buarque de Holanda, que é ouvido. Tem gente que presta atenção para as suas posições políticas. Tem que ver o que eles faziam, o que fazem. Estão sempre prontos para defender regimes totalitários. E falam em democracia, e falam em direitos humanos. E defendem este desastre moral que foi o governo Lula. E tem gente que presta atenção. Esses comunistas de caviar que defendem Cuba, mas gostam de ir para Paris. Enfim, eu estou inclusive preparando uma segunda edição de Cuba, A Tragédia da Utopia, para registrar os 60 anos da Revolução Cubana, relatando esses fatos, restaurando a memória desses acontecimentos que passam batido no conhecimento das pessoas, porque deles não se fala, e atualizando observações a respeito do regime cubano, que, na minha avaliação, chega ao seu ocaso por absoluta falência da estrutura. Penso que estamos vivendo os momentos finais dessa tragédia. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina e, apesar do STF, estou tendo meu país de volta.